Boa noite. Está em vigor a lei municipal que determina que restaurantes, bares e lanchonetes de Belo Horizonte informem se os alimentos possuem glúten, lactose ou açúcar na elaboração ou composição dos pratos. A nova regra é para prevenir o consumidor que tenha restrição. Este restaurante serve cerca de 1.000 refeições por semana. No cardápio, informações básicas. Mas uma lei municipal que entrou em vigor esse ano determina que os restaurantes, bares e lanchonetes de BH informem aos consumidores se os alimentos contêm glúten, lactose ou açúcar e se são diet ou light. Este gastroenterologista comemora a decisão. Um desdobramento dessa lei federal de 2003 que obriga todos os alimentos a informarem no rótulo se o alimento contém ou não contém glúten. Porque naquele momento no restaurante o paciente ele não vai ter acesso ao rótulo do alimento. Então nada mais justo que o restaurante informe ao paciente se aquele prato contém ou não contém glúten. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, a legislação é falha. Uma obrigatoriedade dessa, ela pode trazer um prejuízo muito grande para a população, uma vez que o alimento para ser colocado que não contém glúten, a gente tem que ter uma cozinha totalmente separada para a produção dele. Não somente não ter o ingrediente na receita, ela não pode passar por nenhum vasilhame nem pelo ambiente que tenha tido glúten em algum momento de produção. BH tem cerca de 20.000 bares e restaurantes e a lei não se aplica a microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Os estabelecimentos precisam apresentar as informações nos cardápios, em painéis ou ao lado dos alimentos de forma individualizada. O prazo para adaptação vai até outubro. Caso a lei seja descumprida, o estabelecimento poderá ser multado em R$ 500. Para estes amigos, a lei não deveria penalizar os comerciantes. Eu acho que facilita, mas eu não vejo a obrigatoriedade do restaurante informar. Eu acho que a pessoa que tem um problema pergunta ou solicita uma refeição que não contenha o que faz mal para ela. Ele é que tem que estar atento ao problema dele, entendeu? E se cuidar. O restaurante não deveria ser penalizado por isso. Segundo o médico, os intolerantes à lactose e glúten correm riscos ao ingerir alimentos sem saber quais ingredientes foram usados. Distensão abdominal, diarreia, dor, muitas vezes os pacientes podem ter vômitos e desconfortos fortes a ponto de levar esse paciente a ter uma crise forte de cólica, às vezes é necessário um pronto atendimento. A Abrazel espera que a lei seja suspensa. Já pedimos que seja feito um projeto de lei para revogar a lei e vamos entrar com uma ação de inconstitucionalidade, uma vez que a lei é inconstitucional, porque não é função do município legislar em função deste assunto. Um assunto que gerou muita polêmica nas redes sociais nos últimos dias foi de uma garotinha de 8 anos de idade que teve os cabelos cacheados, cortados e alisados pela madrasta. A mãe, que não autorizou a mudança, fez um desabafo em uma página na internet depois que a filha voltou decepcionada do fim de semana na casa do pai. O post rendeu milhares de compartilhamentos. A nossa equipe de Governador Valadares foi conhecer a Isabela e conta pra gente toda essa história. Eu só queria testar mesmo meu cabelo liso, mas eu prefiro meu cabelo cacheado mesmo, porque todos os meus fãs gostam do meu cabelo cacheado. Este era o cabelo de Isabela antes de ser cortado. A modelo infantil faz o maior sucesso nas redes sociais por causa dos cachos. Não só o cabelo, mas as roupas também e o estilo também. Até a semana passada, a menina, de apenas 8 anos, tinha quase 80.000 seguidores nas redes sociais. O passatempo preferido de Isabela é fazer fotos e vídeos divertidos para postar na internet. Eu não vou dar meu número para vocês. Começou tudo quando eu tinha 4 anos, mas os musicais e os vídeos começou a partir dos 6 anos. O cabelo dela é o cartão postal dela, entendeu? Onde ela passava, as pessoas elogiavam, as pessoas perguntavam, olha, eu tô com dificuldade em fazer assim, assim, assim no cabelo da minha filha, entendeu? Então, assim, ela era inspirada, entendeu? Uma referência. Uma referência. Isso não é da agora, é desde antes, entendeu? Ela tinha uma referência de aceitação,
entendeu? De empoderamento infantil. A Bela teve os cabelos cortados enquanto passava o fim de semana na casa do pai. Ela contou que foi a madrasta quem cortou e alisou os cabelos dela. Revoltada com a situação, a mãe da menina fez um desabafo que viralizou nas redes sociais. A postagem teve quase 400 mil visualizações e mais de 110 mil compartilhamentos. Foi mais um desabafo, entendeu? Nas redes sociais, onde eu recebi mensagem de artista, recebi mensagem de gente que se comoveu, de marcas querendo ajudar ela, o cabelo dela voltar ao normal. Depois que teve os cabelos cortados, Bela ficou com receio de ir à escola. Aí meus colegas começaram a me zoar, falaram que eu levei choque, mas eu nem liguei não. Eu fui pegar na cadeira, eu não liguei não. Em questão judicial, eu não procurei e não vou procurar esses meios. Eu procurei o conselho tutelar, entendeu? Por quê? Por causa dela. Ela, no dia que ela chegou aqui, a primeira coisa que ela falou, mamãe, não briga com meu pai. Entendeu? Ela se sentiu culpada. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um foragido da Justiça do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de matar um policial militar em uma briga de trânsito no Rio. O suspeito foi encontrado em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH, enquanto assistia ao jogo do Brasil e México. O rapaz de 22 anos chegou à delegacia vestido com a camisa da seleção brasileira. Rafael Teixeira Avelar era procurado pela Justiça do Rio de Janeiro pela morte de um policial militar. O crime aconteceu no dia 4 de janeiro deste ano. O PM carioca e os jovens se envolveram em uma batida de trânsito. Segundo o delegado, houve discussão e Rafael, que dirigia um dos carros, acabou pegando a arma do policial que foi atingido na cabeça e morreu. Na versão da polícia, Rafael teria disparado 3 vezes contra o policial. Anderson da Silva Santos, de 41 anos, tinha 18 de corporação e deixou uma filha pequena. E o Rafael, por ser lutador de MMA, jiu-jitsu, muay thai, né, essas artes marciais, ele conseguiu tomar a arma do policial, sua própria arma funcional, e com essa arma ele disparou contra a sua cabeça. Rafael contesta a versão oficial para o crime, alega legítima defesa. Meu carro estava parado. Aí ele desceu do carro alcoolizado, aí eu tentei segurar a arma dele, ele falando que ia me matar, ele enfiou um dedo no meu olho, estava pegando a arma, aí houve o disparo. Quantos disparos? Foi um só. O delegado diz que ele veio para Minas porque tinha medo de ser morto por integrantes de uma milícia. A namorada chegou a ser ameaçada dias após a morte do policial. Boatos que o policial envolvido no fato seria um integrante de milícia local. E ele ficou desesperado, segundo ele, próprias palavras. As investigações estavam a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que entrou em contato com a Polícia Civil de Minas, depois de receber informações que Rafael estaria escondido aqui no município de Ribeirão das Neves. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Rafael assistindo a partida entre Brasil e México pela Copa do Mundo. Rafael foi reconhecido por uma tatuagem de estrela que tem no ombro. No momento que ele foi abordado, ele se apresentou como Leandro, uma outra pessoa. Após ser questionado e interpelado, ele assumiu ser Rafael e ser a pessoa procurada do estado do Rio de Janeiro. Ele recebia dinheiro de um parente para se manter sem trabalhar. Para a família do policial assassinado, Rafael manda um recado. Diria desculpa, mas eu não tinha o que fazer. Veja agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. O tempo fica parcialmente nublado, com névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata. Nas outras regiões, céu claro. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Santa Rita do Itueto, os termômetros variam entre 11 e 31. Vão de 9 a 30 em Inhaúma, de 11 a 30 em Santos Dumont. E em Uberlândia, mínima de 9 e máxima de 32 graus. Moradores de uma rua do bairro Vila Boa Vista, em Contagem, denunciam que foram esquecidos pela prefeitura da cidade. Eles dizem que em toda a campanha eleitoral há promessas de pavimentação, mas até agora nenhuma foi cumprida. Além da poeira, eles têm que conviver com entulho, lixo e vazamento de esgoto. Vocês podem olhar aí, ó, a rua tá virando um bota fora. O pessoal jogando lixo, esgoto estourado, que a Copasa veio
Aí pra você ver que não é mentira. Cerca de 500 metros da rua 1º de Maio, na Vila Boa Vista, em Contagem, ainda são de terra. É só o veículo passar que a poeira levanta. É de matar a poeira aqui. Tem crianças que têm problemas de bronquite, essas coisas, atrapalha muito, atrapalha na casa. Os moradores também reclamam dos entulhos que ocupam a lateral da rua. O carroceiro joga tudo aqui para jogar aqui. Como se não bastasse tudo que os moradores enfrentam com a poeira e os entulhos, eles ainda têm outro problema, o esgoto. Olha só a situação por aqui. O cano estourou há mais de 2 meses. Antes que não tinha o esgoto, a gente tinha a fossa, né? A água de esgoto ia para a fossa. Aí veio a Copasa e canalizou tudo. Aí por ela canalizar aqui, a gente achou que ia soltar. Aí começa a chover, vem um caminhão muito pesado, aí o solo vai abaixando e vai entupindo, igual tá aqui, ó. Já fizemos abaixo-assinado, já fomos na prefeitura, mais de 10, 20 vezes e nunca deu nada. Nós estamos aqui a 1 minuto do zoológico, a 5 minutos da igrejinha da Pampulha. Inadmissível isso. Agora deixa a gente assim, em estado deplorável desse, não tem condição. Pois é, a Secretaria de Obras e Manutenção da Prefeitura de Contagem informou que vai enviar uma equipe técnica ao local na próxima semana para que seja feita uma vistoria e avaliação da pavimentação. Quanto à limpeza, já está no cronograma para ser feita na segunda quinzena desse mês de julho. A Copasa informou que uma equipe técnica vai fazer a manutenção na rua 1º de Maio. Uma cratera na estrada que liga Matias Barbosa a Juiz de Fora, na Zona da Mata, tem obrigado os motoristas a invadirem a contramão. O problema se arrasta há mais de 2 anos e os moradores da região temem que aconteça algum acidente grave. Parte da estrada cedeu. Isso obriga os motoristas a invadirem a contramão da pista para desviar da cratera. E o seu Tarcísio fica preocupado. Eu já vi coisas bárbaras aqui, realmente. Cruzando em cima e freando, como já vi o rastro de pneus ali, e há muito tempo. Acredito que até quando? Esperar acontecer? Um dos problemas, segundo o vigilante que fez a denúncia, é que essas placas deviam ser temporárias, mas estão aqui há mais de 2 anos. Porra, e depois que acidentou, morreu, quebrou o carro, quem aí? Vai levar o processo? Quem? Aí você vai nos órgãos, mas quem que é a jurisdição? Eu acho interessante isso, espera acontecer. Segundo o vigilante, os motoristas andam em alta velocidade sem saber do buraco e que à noite o problema piora. Quem está na faixa, quem vem de lá, de Matias, para Juiz de Fora, a preferência é mesmo lendo a placa, mas tem que vir com cuidado. Que o de lá, com a pista obstruída aqui, quer nem saber, jogou seta, saiu, joga o farol e vai em cima. E quem são esses doidos? Mas a estrada tá cheia de louco, né? O morador de Matias cobra que algo seja feito para que não aconteçam mais acidentes no local. Estrada é união indústria. Então vamos botar lá, Dom Pedro passou aqui, a estrada é real, mas tem muita coisa a desejar ainda, entendeu? Agora, isso aqui para mim é um caso seríssimo. O Departamento de Estradas e Rodagem informou que iniciou a obra da recuperação da via. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o dia 15 de julho. O local está sinalizado e o tráfego segue em meia pista. Personalidades e entidades que se destacam em trabalhos voluntários receberam a Comenda Solidariedade 2018. A entrega foi numa reunião especial na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Entre os agraciados estão o chefe de redação da TV Alterosa, Juliano Azevedo, e a presidente da Jornada Solidária Estado de Minas, Nazaré Teixeira da Costa. Noite para celebrar quem doa um pouco de si ao próximo. 70 homenageados receberam a comenda. Voluntários em trabalhos diversos e pessoas atuantes em projetos sociais, vida religiosa, saúde, segurança, educação e comunicação. Entre eles o escritor, professor e chefe de redação da TV Alterosa, Juliano Azevedo. Disponibilizar o poder que a gente tem da imprensa para fazer o bem para as pessoas, para o cidadão. Então eu acredito que o prêmio, esse reconhecimento vem por isso. Eu como trabalho na TV Alterosa, sou da imprensa, então sim, eu acho que a minha bondade reflete muito mais do que os outros recebem do que eu mesmo esteja fazendo. Motivando as pessoas que vale a pena fazer o bem, que vale a pena servir e fazer algo pelo próximo. Se todo mundo praticasse solidariedade, não haveria tanta diferença entre uns que têm em excesso e os que não têm nem o necessário. Então essas ONGs, essas entidades que se organizam com o objetivo de ser solidário,
é a coisa que tem que contar com todo o apoio de todos nós. O presidente dos Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa, compôs a mesa diretora da reunião especial. A representante dos homenageados e oradora da celebração foi Dona Nazaré Teixeira da Costa, que recebeu a comenda pelo trabalho à frente da Jornada Solidária Estado de Minas, ao lado da coordenadora da campanha, Isabela Teixeira da Costa. Fundada em 1963, a jornada já beneficiou milhares de crianças e instituições. Só entre 2005 e 2017, 35 creches de Belo Horizonte foram reformadas e outras 11 beneficiadas com ampliação, fornecimento de mobiliário, equipamentos eletroeletrônicos e pedagógicos. Quando foram me convidar, né, eu disse, Nazaré, gostaria de homenageá-la, mas tem que ser a jornada solidária. Sem ela, sem o conjunto da empresa que me dá todo esse suporte, sem a Isabela, minha parceira desde o princípio, eu não seria nada. E a sociedade mineira, né, que contribui, que tem sido minha parceira desde o princípio. Então é aí a solidariedade em Minas Gerais, em Belo Horizonte, principalmente. E foi justamente a solidariedade que levou centenas de pessoas a ajudar um menininho de Perdigão, no centro-oeste do estado. Paulo, de 8 anos de idade, luta contra um câncer e vive na esperança de conseguir um doador compatível para fazer o transplante de medula óssea. Uma fila de esperança. Muitas pessoas se uniram para fazer o cadastramento de medula óssea na Fundação Hemominas, em Divinópolis. Foi a história do Paulo, de 8 anos, que mobilizou os moradores de Perdigão, cidade onde o menino nasceu. Paulo está em tratamento contra um tipo agressivo de câncer, o linfoma de Burkitt. Ele está internado desde maio no Hospital de Belo Horizonte e já passou por várias sessões de quimioterapia. Agora o que tem que ser feito é retratar a doença e fazer um transplante de medula para que a gente possa erradicar essa doença. Ninguém na família do Paulo é compatível para a doação de medula óssea. Normalmente a Fundação Hemominas, em Divinópolis, faz 200 cadastros de medula óssea por mês e só hoje 220 pessoas estão aqui para fazer o cadastramento. Essas ações coletivas fortalecem o REDOME, Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. Afinal, quanto mais pessoas doarem, mais chance terá o paciente que aguarda pelo transplante. Como pai de família, né, que eu tenho 2 filhos, a gente tem que pensar não na gente também, como hoje ele está precisando, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser meu filho, então não pensei 2 vezes, né? Quem se cadastra preenche uma ficha e depois vai para a sala de coleta. É retirada apenas uma amostra de 5 ml de sangue. Se ocorrer de aparecer um paciente compatível em qualquer outro lugar do estado, outra cidade, às vezes até outro país, o próprio Instituto Nacional do Câncer, através do REDOME, vai entrar em contato com ele, convidando para realizar novos exames e realmente confirmar a compatibilidade. Paulo aguarda pelo transplante há mais de um mês. A família não perde a esperança. A gente precisa de encontrar essa medula para Paulo, para poder findar esse tratamento e devolver a ele a infância que ele precisa e que ele merece. Daqui a pouco você vai ver que a Copa do Mundo também inspira a inclusão. Um grupo de crianças com deficiência entrou em campo em busca da superação. A Copa do Mundo motivou também a Associação Mineira de Reabilitação. A ONG, que atende crianças e adolescentes com deficiência física, mental e em situação de risco social, preparou um torneio inspirado no Campeonato Mundial. Só que neste futebol de superação entre as crianças assistidas, todos são campeões. Em campo, crianças e adolescentes de 3 times se revezavam. Todo mundo de Brasil, o verde, o amarelo e o azul. Sozinhos, nas cadeiras de rodas, com a ajuda de andadores ou dos monitores, não importava. A alegria e a energia do futebol tomaram conta da instituição, com vibração a cada gol, até de cabeça. Na segunda Copa da Associação Mineira de Reabilitação, algumas adaptações. A bola era gigante, o número de meninos e meninas em campo era menor, assim como o tempo, para dar oportunidade para que todos pudessem brilhar.
Fez gol, hein? 2. Olha! Artilheiro, Tuti. Artilheiro. Tá com a unha do Brasil aí, tu? Com a unha do Brasil pro Hexa. Marcou algum gol? Um só. Mas tá bom, agora tá descansando, vai jogar mais. É, vou tentar fazer outro agora. No final, as medalhas também foram para todos, já que os maiores golaços do campeonato foram o voluntariado e a inclusão. Uma forma deles também praticarem, deles participarem de uma Copa do Mundo onde todos vão sair ganhando. Trabalho de desenvolvimento, de equilíbrio, de controle de corpo, de consciência corporal, tudo isso é trabalhado junto com a parte lúdica, né, que é o que a educação física proporciona. Incentivo para o desenvolvimento físico e psicológico de alunos como o Ícaro. Além do futebol, ele nada e joga bocha, modalidade em que foi campeão metropolitano e se prepara para o Campeonato Mineiro Escolar Paralímpico. Tá aqui jogando futebol, mesmo sendo cadeirante, é uma coisa nova, que eu mesmo já pensei que eu nunca poderia fazer. Antigamente os cadeirantes, os deficientes ficavam em casa. Hoje não, a gente traz para a sociedade, a gente quer que eles socializam mesmo. Então é muito gostoso participar de tudo. Ele não fica parado não, a agenda dele é bem cheinha. Para apadrinhar uma das crianças da Associação Mineira de Reabilitação ou saber mais sobre a ONG, acesse amr.org.br. O JA termina aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã, a partir das 7h15 da noite. Até lá!